Bom dia, igreja, mais uma vez. Bom dia aos irmãos que eu não falei, né? As irmãs estavam aqui na IBD. Quero agradecer o convite ao irmão Daniel, desde já, e falar para os irmãos que eu não sou uma pregadora, sou uma serva do Senhor, né? E a gente vai compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesse encerramento de missões. Antes de eu começar, eu vou perguntar ao irmão Derek se ele recebeu algumas imagens. Tem como projetar? Não, não é agora não, não vai ser agora não. Ah, então tá bom, é só para saber. Então, irmãos, nós vamos, nessa manhã, falar sobre o tema. Vamos falar mais uma vez o tema de campanha de missões? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Só até aí, só o tema, tá bom? Nós vamos orar. Senhor Jesus, fale aos nossos corações, fale ao meu coração, como Tu tem falado, através dessa sua palavra, que é viva e eficaz, e continue usando a Tua igreja, Pai. Nós somos os Teus missionários aqui hoje, e eis-nos aqui. Nós declaramos que no poder do Espírito nós vamos completar a missão. Então, usa-nos, Senhor, neste dia, para completar a missão que Tu colocaste nas mãos de cada um de nós. Nós te oramos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias daqui a pouquinho. Deixar aí aberta já, para projetar daqui a pouco para a gente, em 2 Coríntios, capítulo 3, dos versos 2 até o verso 6, tá bom? Então, nós vamos ver como que aconteceu essa cronologia antes da gente entrar no texto, irmãos. De 50 a 53, depois de Cristo, Paulo faz a sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária que Paulo faz, em 52, Paulo inicia a igreja de Corinto. A igreja de Corinto inicia o trabalho e ele deixa essa igreja implantada, os irmãos em Corinto, e vai fazer uma terceira viagem, então, missionária, com o trabalho lá começado. Então, Paulo, ele começou, né, como uma mãe gera um filho, não é, irmãos? Quando a gente gera um filho para as mamães aí, ou você cuida de alguém com muito carinho, o tempo todo está com aquela pessoa perto, você vai gerando um amor diferenciado por tudo aquilo que você começa. Não é? O amor do seu matrimônio não é um amor diferenciado por um amor de um colega, um conhecido? Porque vocês vão construindo aquilo tudo. E assim Paulo tinha um amor diferenciado pela igreja de Corinto. Uma igreja que ele mesmo implantou e começou. Então, Paulo, durante essa terceira viagem, ele está muito preocupado. Paulo está preocupado, ninguém me manda notícias. Ninguém me fala o que está ocorrendo ali em Coríntios. O que está acontecendo? Eu estou aqui fazendo a obra, uma terceira viagem, e estou preocupado. E agora a gente vai ler o texto, tá bom? Nós poderemos ler até todos juntos. Eu vou ler aqui com os irmãos, que eu acho que a tradução dessa Bíblia é um pouquinho diferente. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos
de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vai destacar nessa carta aí é que Paulo, como eu disse para os irmãos, estava muito preocupado, mas ele se lembra de quem ele deixou lá. Eu deixei uma igreja que é uma carta viva. É uma carta viva. Eles mesmos estão testemunhando de tudo aquilo que eu ensinei. E Paulo, nesse momento, ele tem a ciência que tem falsos profetas se implantando dentro das igrejas. E falsos profetas que estão se levantando contra quem é Paulo, querendo denegrir a imagem do missionário. E Paulo, não tenho defesa a não ser o Senhor. Não tenho nenhuma carta de recomendação nessa viagem. Mas aí o pessoal começa a olhar para a igreja de Corinto. A igreja é a própria carta do Senhor. É a carta viva do Senhor. Parque Sueli, você é a carta viva escrita pelo Senhor. O Senhor Jesus, Ele escreveu nos nossos corações com o Espírito dEle, que nós somos a carta viva do Senhor. Então, nesse tempo, às vezes a gente se pergunta assim, nossa, eu sou tão pequena, eu não consigo, eu não falo, eu não faço. Só abra suas páginas, meu querido. Se você não fala, se você tem vergonha de fazer algo diferente, abra suas páginas e deixa o mundo ler quem você é. Porque o mundo lê quem nós somos o tempo todo. E muitas vezes eu fico assim preocupada. Eu não tenho dom de pregar, eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom de me aproximar das pessoas, eu sou diferente. Mas as pessoas olham a diferença que há em você. Assim como as pessoas olharam para a igreja de Corinto. E nesse momento, Paulo, que ama tanto aquela igreja, e chama a atenção para algumas características que nós, missionários, eu falo que nós, porque todos nós fomos chamados no poder do Espírito para completar a missão. Amém? Então, todos nós somos missionários. E aí, ele nos deixa algumas características que eu separei, que nós devemos ter. A primeira delas, vou pedir para colocar, 1 João 4:20, é amar ao próximo. Amar ao próximo. Amar aos servos e amar aos não servos também, com a mesma medida. E é fácil, irmãos, a gente amar o próximo? Vamos ser sinceros? Que nem todo mundo é igual a Daniele gostaria que fosse. A irmã Daniele não é a irmã que todo mundo gostaria que fosse. O pastor Pedro não é igual a todo mundo. Eu queria que o meu pastor fosse assim. Ele não é. Cada um é individual, porque Deus nos criou seres especiais e individuais. E nós precisamos amar o outro com diferenças, ou não, ou aqueles que a gente tem mais afinidades, mas precisamos amar. E, principalmente, amar os que estão lá fora. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, que é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Se eu não amo quem está aqui do meu lado,
Como que eu vou amar o Senhor que eu não estou vendo, que eu só sinto e sei que Ele está? E é muito fácil eu amar a Deus se eu não amar o meu irmão. Mesmo com as diferenças, nós precisamos ser um diferencial de amor nesse tempo. De amor às pessoas que estão lá fora. Precisamos ser resposta de Deus para essa geração. Resposta do Senhor. Às vezes a gente está andando na rua e é até abordado por alguém no momento. E aí eu penso assim, né? A pessoa me abordou para pedir alguma coisa, uma informação. E eu falei, eu dei informação, eu informei a hora, mas eu não informei o mais primordial para a vida daquela pessoa, que Jesus a ama e a quer salvar. Será que nós comunicamos a salvação de Cristo em todo o tempo? E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero comunicar a tua salvação, eu não sei como. E as pessoas estão vindo a mim, e eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá estratégias para comunicar a sua salvação. E essa semana aconteceu algo tão assim, no meu trabalho, tão diferente, que chegou uma paciente e eu sabia que o exame dela não estava bom. Porque a gente que trabalha há muito tempo, olha e sabe, deu ruim para aquela pessoa realmente. E aí eu imaginava que ela tinha um câncer. E ela passou nas consultas, foi encaminhada para um especialista. E o especialista lá deu a notícia a ela. E ela chegou para mim essa semana, lá na clínica, e falou assim, Dani, eu chorei muito quando eu fui àquele médico. Aí eu falei para ela, por que você chorou muito? A ela, porque ele falou que eu tenho um câncer. Ninguém me falou que eu tenho um câncer. Aí eu falei para ela, olha, eu desconfiei que tinha dado alguma alteração no seu exame, mas essas notícias, você principalmente tem que ser dada por um especialista, que analisa realmente o seu exame e vê realmente o que você tem. E ela olhou para mim e ficou assim, mas sabe o que eu comecei a chorar na frente daquela médica, no momento daquela notícia. Inconsolavelmente, eu chorava, só fazia chorar. E aquela médica olhou para mim e falou para mim, olha só, minha querida, eu quero te falar que nós vamos cuidar de você. Em menos de um ano, você fez todos os seus exames, a sua biópsia, e você veio para cá para fazer a sua cirurgia. Isso se deu em menos de um ano. As pessoas que têm chegado aqui têm chegado com 5 anos e não têm mais o que fazer por elas. Já se passou muito tempo e o seu caso está saindo tudo muito rápido. Aí ela falou para mim assim, Dani, está saindo tudo muito rápido, que a médica diz para mim. Ela falou que está saindo muito rápido. Aí eu falei para ela, você tem um agente de saúde que ora pela sua vida. Aí ela olhou para mim e começou a chorar. E falou, sou desviada dos caminhos de Jesus. Aí eu falei para ela, é tempo de você voltar. Deus está falando que é tempo de você voltar. E eu tenho pedido estratégias para falar de Cristo no meu trabalho. E às vezes apenas uma deixa é a hora da gente entrar e mostrar o diferencial e o abraço. E eu fui na casa de uma paciente que tem uma doença imunológica muito forte, comprometida. E eu cheguei lá, aquela mulher chorou, e eu abracei ela, e ela falou, eu precisava de um abraço, ninguém me abraça. Sabe, a gente precisa pedir ao Senhor que nos torne missionários, verdadeiramente. Às vezes a gente tem contato com tanta gente, com vizinhos que às vezes só precisa de um abraço. Às vezes só precisa de uma palavra. E o Senhor vai nos dando oportunidade, a maneira e a medida que a gente
vai se colocando à disposição de sermos usadas por Deus e usados por Deus. E eu fiquei, Senhor, foi uma bênção essa semana. Eu estou muito cansada, realmente. Eu tenho uma virose querendo chegar, eu estou com muitas dores, mas o Senhor, Ele nos usa, mesmo assim, mesmo com muitas dores, mesmo com a virose, o Senhor quer nos usar nesse tempo. Então, Senhor, use aqueles servos seus, disponíveis nesta manhã, para serem usados verdadeiramente nas suas mãos. O segundo ponto, a importância da imagem. E aí, eu peguei duas imagens de um mesmo produto. Eu vou projetar para vocês, não é fazendo propaganda não, tá, irmãos? É que eu peguei rapidinho. Ela vai colocar para mim, a Thaís. Vai colocar primeiro a imagem do quente, aí para a gente. Não, nessa não. 2 produtos iguais. Então, irmãos, eu não estou fazendo alusão à marca nem a refrigerante, porque isso não vale a pena, deixando bem claro, não vale a pena ser consumidos por nós. Mas aqui, para os que gostam, tem uma imagem, né, de um vidro de refrigerante comum, fechado ali. Agora coloca a outra. Se os irmãos fossem receber nessa manhã, os irmãos queriam a primeira imagem ou a segunda? Quem queria a primeira imagem? Levanta a mão. E quem queria a segunda imagem? A maioria queria a segunda imagem, né? Por quê? Qual foi o diferencial aí? A primeira imagem estava quente, estava lá no cantinho. A segunda imagem chega a estar suando, né? Perfeita para o consumo. Quando você desenrosca, você sente até aquele barulhinho, não é? E aí eu quero falar para você, pode tirar, irmã, que o mundo quer ouvir isso quando a gente chega lá fora, esse tss. Ele quer ouvir isso da gente. Ele não quer que a gente chegue de qualquer forma, sabe? Ele quer que você seja um diferencial mesmo, que faça a diferença, que chame atenção, que toque nas vidas, que liberte cativos, que transforme, que traga ânimo, que traga conforto, que traga salvação através da sua mensagem pregada. É isso que esperam de você e de mim. E aí, Paulo sempre se preocupava, antes de fazer as suas viagens, como ele seria visto pelas pessoas. Vou para um lugar diferente, como que eu vou ser visto lá? Mas a real preocupação de Paulo era saber se os observadores dele enxergariam Jesus na vida dele. Cristo na vida dele. E aí, eu me recordo aquela passagem lá até no versículo 3 mesmo, de Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Naquela passagem, quando Moisés está lá no livro de Êxodo, capítulo 24, 15, quando ele sobe e ele fica lá em cima por 40 dias e a nuvem de glória do Senhor, quando Moisés desce, ele precisa tapar seu rosto com um véu, porque a glória resplandecia tanto que o povo poderia se assustar com aquela glória.
E ele cobriu o seu rosto com um véu para descer novamente dali. O quanto que nós estamos resplandecendo de Cristo nesse tempo. O quanto que as pessoas estão olhando para nós e vendo Cristo em nós, através de nós, através das nossas ações. O mundo quer que nós sejamos a resposta viva do Senhor nesse tempo. Eles esperam por isso. Eles esperam que que você tenha uma palavra, tenha uma resposta vinda do Senhor para os corações. E nós somos esse diferencial hoje. Terceiro ponto, nós somos uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo. Nós somos uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo. O Deus que vive, o Deus que está em movimento, o Deus que quer transformar, que quer restaurar, que quer modificar histórias. O Senhor o tempo todo está em movimento em nós e através de nós, através do seu Espírito Santo. E Ele escreveu nos nossos corações, com o Espírito vivo, cravou lá dentro de nós a porção dele. Sabe? A porção do Senhor está aí. Você é a casa do Altíssimo. Você é o diferencial hoje. E casa do Altíssimo, né? Às vezes as pessoas falam assim, não deis lugar ao diabo, né? O diabo não tem como entrar em casa cheia de Espírito Santo de Deus, querido. Isso é balela. Se você está cheia do Espírito, não cabe mais nada em você. Você é tão somente usado pelo poder que há no nome de Jesus, para fazer a diferença nesse tempo. Quem recebe uma carta, recebe a transmissão impressa ou manuscrita de algo, de uma pessoa que quer comunicar algo. Que mensagem você quer comunicar hoje, nessa manhã? Que mensagem você deseja sair daqui e transmitir lá fora, como um missionário de Cristo, como uma igreja que está viva, em movimento, fazendo missões? E aí vem o terceiro ponto. Nós somos, o quarto ponto quer dizer, nós somos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança. Meu querido, você é capacitado para ser ministro da nova aliança que Cristo fez. Amém? E aí você está se perguntando assim, nossa, a irmã Daniela hoje está doida, né? Porque, eu não falo não, irmã. Eu não prego não. Eu também não falo. Eu também não prego. O pastor Pedro também não fala, não prega. O irmão Derek não fala, não prega. Porque ninguém faz nada se não for capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós não temos capacidade nenhuma que venha de nós mesmos, irmãos. Então, meu querido, se você está aí sentadinho, eu quero te falar que Deus não te chamou para vir a domingo, por domingo, sentar e assistir culto. Deus te chamou para ser o diferencial, e o Espírito Santo é que te capacita. Ele te capacita para fazer uma sopa, Ele te capacita para abraçar um doente, Ele te capacita para ir num lar, quebrar cadeias, restaurar. Você é capacitado pelo próprio Deus para fazer a diferença nesse tempo. E os dons e os talentos foram dados pelo próprio Deus. E cada um recebeu. Então, Deus só requer de nós que façamos, que saiamos. Os irmãos têm visto a nossa igreja?
Ontem eu estava numa festinha do meu sobrinho e uma irmã chegou para mim de outra denominação e falou assim: irmã, eu já fiquei feliz, porque eu não tinha falado que eu era cristã para ela. Ela chegou para mim e falou: minha irmã, e eu falei: glória a Deus, né? E eu falei: ô, minha irmã. Aí ela: eu sou de uma... Aí falou a denominação dela, e eu falei a minha, e ela falou assim: eu passo todo dia em frente à sua igreja. E me dá uma vontade, às vezes, de entrar, porque eu vejo que está lotada, e eu vejo os irmãos unidos, os irmãos se amando, os irmãos se abraçando. Esse é o testemunho de uma igreja viva e missionária. Sabe por que ela falou isso para mim? Porque ela viu isso em você e em mim. Ela viu uma igreja que é viva, uma igreja que ama, uma igreja que está fazendo a diferença no bairro. Você é a flecha na mão do valente nesse tempo. Deixa o Senhor te usar e te enviar para os vizinhos, te enviar para fora, te enviar aqui dentro. Você pode ser usado aqui, em todos os lugares. Então, nós somos capacitados para sermos ministros. E aí, hoje eu fiz essa pergunta na EBD das mulheres, né? Quando eu me olho no espelho, a primeira coisa que eu vejo é a Daniele que precisa fazer dieta e exercício físico. Essa é a visão que eu vejo, né? E você deve se olhar no espelho e ver assim: eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, né? Essa é a visão que nós temos de nós. E sabe qual é a visão que Deus tem de nós? Ele vê o tipo de pessoa que Ele pode transformar para usar hoje na obra dEle. Ele olha para cada um de nós e fala assim: essa é a pessoa que eu vou transformar para fazer tal obra. E de repente você está sentadinho aí se imaginando: nossa, eu não consigo nem fazer isso. E quando você se dá conta, você realizou. Ontem eu estava ali chorando no banco, no culto jovem, porque eu vi os jovens realizando uma obra excelente nesse lugar. Capacitados pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. E eu olhei e falei assim: Jesus, eu vi essa juventude há um tempo atrás, para quem estava aqui. E é outra juventude. São outros jovens, cheios do poder de Deus. E por quê? Porque simplesmente eles resolveram mudar? Sim, eles resolveram mudar. Eles resolveram andar com Deus. Quem anda com Deus tem o cheiro e aroma de Deus, o perfume de Deus. E aonde eles estão, eles invadem com o perfume do Senhor. E esse perfume transforma vidas. E quando a gente se dá conta que a gente se permitiu ser usado por Deus, a gente olha para nós e fala: eu sou uma testemunha viva nesse tempo. Assim como foi Isaac, como foi Abraão, como foi João, como foi Paulo, hoje somos nós, testemunhas vivas na mão do Altíssimo. O Senhor vê a fraqueza que é em nós. De repente você está aí: irmãos, não consigo pregar. E você está lá na rua pregando a palavra para alguém. E chega em casa e fala assim: Senhor,
Eu preguei a palavra na rua, não me dei nem conta. A pessoa falou para mim que vai na igreja comigo. Como que eu fiz isso? Porque o Senhor vê as nossas fraquezas como uma oportunidade para Ele manifestar o seu poder em nós, como está em 2 Coríntios 12, 9. O poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aquilo que é fraco para você, meu querido, é a oportunidade que Deus tem de aperfeiçoar através do poder dEle e te fazer forte. Porque o Senhor só chama fortes para trabalhar para Ele, fortes para marchar para Ele, fortes para sermos diferencial para Ele nesse tempo. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos completar. Vamos de novo? Vamos completar a missão. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.